Luz a nós descer, divina luz, em nossas almas acender e acender o amor de Jesus, o amor em nossas almas acender e acender. O mar com todo ser que nele vive, o mundo inteiro e toda a gente, as montanhas e os rios batam palma e exultem. Essa palavra eu dedico a todos os meus irmãos que estão fazendo o reencontro. E à minha paróquia eu dedico este versículo: é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. A vida, eu venho dizendo a vocês ao longo deste ano, que não é uma propriedade do homem. O homem não tem vida. O homem, ele está em busca da vida. E o Evangelho de hoje termina com esse versículo 19, numa proposta renovadora e reveladora. É permanecendo firmes que ireis alcançar a vida. A vida é uma pessoa, e essa pessoa é o próprio Jesus. E essa pessoa, ele vai suscitar dentro de nós todo o sentimento profundo de uma vida que nós não a conhecemos, mas nós já gozamos aqui na terra, que é o céu. A caminhada com Jesus, a estrutura com Jesus, a construção na pessoa de Jesus, antecipa diante dos nossos olhos o sol. Um sol levantou-se diante dos teus olhos, e todo aquele que é iluminado na força do Espírito Santo contempla diante de seus olhos o sol. O sol é a estrela da manhã, e essa estrela da manhã é quem gera vida no coração de todos os homens. No dia que o sol não mais irradiar a terra, nós não teremos mais a vida. Mas a estrela da manhã que aparece nesse dia é para nós justiça e salvação. Mas é interessante que a profecia de Miqueias disse que para uns o dia do Senhor vai ser terrível, porque o dia do Senhor, ele vem carregado com a justiça. O dia do Senhor, ele brota como determinação de um ponto final em toda a estrutura da injustiça e da cumplicidade com o mal. Mas o dia do Senhor, para os que temem, o dia do Senhor para os que amam, o dia do Senhor para os que permanecem, que perseveram, é um sol de justiça, que brilha e que nos impulsiona. É um sol de esperança, que coloca diante de nós o dia. Certa ocasião Jesus falou assim: eu não ando na noite, eu ando no dia. Do dia em que Jesus foi encarnado e do dia em que Jesus foi ressuscitado, nunca mais na terra houve noite.
Vocês estão vendo a noite chegando? Sim ou não? Mentira, isso não é noite. Porque o nosso dia não é presidido pelo tempo dos astros, do sol e da lua. O nosso dia é presidido pelo alfa e o ômega, o princípio e o fim. O nosso tempo não são as horas do Cronos, mas o nosso tempo é o Senhor quem se consome neste altar. Então nós estamos caminhando na beleza, na grandeza, na retidão da justiça do coração daquele que é o próprio Deus no meio de nós. Então eu quero dizer à comunidade: persevere até o fim, e nesta perseverança nós vamos alcançar a vida. Mas a vida que nós já estamos vislumbrando na pessoa de Jesus, ela nos convida a louvar, ela nos convida a exultar, ela nos convida a fazer um barulho do tamanho do mar. Aplaudam os mares com toda a força que nele contém. As montanhas se levantem e glorifiquem o Senhor. Tudo que respira precisa dar graças ao Senhor, porque os nossos olhos contemplam vida e vida em plenitude. Amada comunidade, hoje nós estamos celebrando o 33º domingo do tempo comum. Durante 33 domingos nós meditamos a palavra do Senhor. E durante esses 33 domingos vocês foram discipulados na esperança e na verdade do coração de Deus. E durante esse discipulado nós tivemos a oportunidade de exortar os que estavam fora do trilho. Nós tivemos a oportunidade de curar os corações que estavam quebrados. Nós tivemos a oportunidade de enriquecer os que estavam empobrecidos. Nós tivemos a alegria de ver o coração de muitos homens e de muitas mulheres serem alcançados por Deus. E hoje eu estou muito feliz porque nós estamos terminando o discipulado. E terminando o discipulado, eu fui fazer uma leitura da minha caminhada aqui. Desses 33 domingos, só houve 2 domingos que eu não estive na paróquia, porque Frei Marcelo precisou que eu estivesse numa representação provincial, uma em Manaus e a outra no Novo Gama. E isso foi no período uma foi no período do tempo comum e uma outra foi no período do tempo do advento. E agora, neste domingo que passou, eu não celebrei na paróquia. Então, dos 33 domingos, eu estive 2 fora do tempo comum, e do advento, 1 eu estive fora. Eu fiquei feliz, porque eu tive a oportunidade de acompanhar com vocês todo o ensinamento da palavra de Deus. Eu tive a oportunidade de falar ao coração de vocês a palavra que salva, a palavra que traz a libertação. E hoje nós vamos coroar esse dia com essa expressão da família, que são os casais que fizeram o encontro em Caldas Novas. Que alegria poder ver inúmeros casais que escutam a palavra de Deus, que respondem o chamado de Deus, que se disponibilizam à estrutura de Deus e que se colocam
nessa experiência onde o seu íntimo começa a ser revirado, mexido, transformado, porque existe um propósito de Deus na sua vida, existe um propósito de Deus no seu coração. E o discipulado do Senhor, ele foi construído para alcançar o seu coração. Então, o nosso chamado é diferente, a nossa caminhada é diferente, o nosso domingo é diferente, porque nós temos sede de Deus, nós temos sede dessa presença, e em cada instante que nós vamos construindo uma perseverança, o Espírito Santo vai gerando em nós a força. Amados irmãos, a primeira parte do Evangelho diz assim: os homens ficaram encantados com as colunas do templo, com o mármore do chão, com o ornamento que as ofertas financeiras providenciavam. Mas Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra. A igreja de Deus não são essas paredes edificadas. A igreja de Deus não é essa beleza estruturada aqui. A igreja de Deus não é uma estrutura física. A igreja de Deus é uma pessoa. A igreja é o próprio Jesus Cristo. Nós temos uma colocação errônea que nós falamos assim: a igreja é santa e pecadora. A igreja não é pecadora, a igreja é só santa, porque a igreja é o corpo e o sangue de Cristo estruturado sobre a terra. Você é convidado a alcançar a igreja, e na medida em que você alcança a igreja, você vai se tornando igreja. O que há de deficiente em você e no Frei Oslan não alcança a igreja, porque a igreja ela foi construída por um alto preço, e esse preço é o sangue de Jesus na cruz. E hoje nós temos a alegria de apresentar para Jesus as pedras onde a igreja de Deus será edificada. E essa estrutura da futura edificação da igreja é você. Essa estrutura onde vai se levantar esse edifício límpido, puro e santo é a sua família. O lugar onde Deus repousará é a verdade da construção da sua casa. Então, não fiquem maravilhados com as obras humanas, mas o nosso coração precisa se disponibilizar para se tornar evangelho vivo, igreja viva, igreja fundante, e por onde eu andar, eu vou levar essa graça de ser igreja, a construção e a caminho da verdade de Jesus Cristo. Então nós somos um povo que não ficamos impressionados com as obras na terra, mas nós usamos de todas as estruturas na terra para favorecer o entendimento das coisas de Deus. E o segundo passo do Evangelho é quando Jesus falou assim: tenham cuidado com os falsos profetas, tenham cuidado com aqueles que se posicionam a querer ensinar, doutrinar e pastorear, mas na verdade o interesse é fazer a sua própria estrutura. São Paulo disse assim: a origem de todo mal
é o dinheiro. E a piedade é uma fonte de lucro. Mas para o cristão e para aquele que é comprometido em Deus, a nossa visão não é de crescer e se estruturar, mas a nossa visão é de testemunhar o Evangelho vivo. Então nós temos que ter cuidado com toda a sedução de Satanás. Nós temos que ter cuidado com todos os enganos de Satanás. Nós temos que abrir os nossos olhos diante de toda mentira que o encardido vai colocando como uma proposta para a nossa família, para a nossa cidade, para a nossa comunidade, para a nossa postura. E como é que eu vou abrir os meus olhos diante da sedução? Caminhar de dia. Tudo que é de Deus é claro, límpido, coerente e belo. O que não vem de Deus é confuso, desordenado, perturbador e causa repulsa, medo e pavor. Precisamos caminhar de dia. Primeiro ponto: não vos impressioneis com as obras dos homens, porque a obra de Deus é que todo homem crê em Jesus Cristo. Segundo ponto: não permitais que o maligno seduza o vosso coração. E o terceiro ponto: a capacidade de fazer a leitura de conjuntura. No mundo havereis de ter guerras, tribulações, confusão, revolução, um país contra outro país, terremotos, desastres cósmicos, humanos e da vaidade diabólica no coração do homem e na estrutura do mundo. Nós, os servos de Deus, comprometidos com o Evangelho, não seremos atingidos. Consegue imaginar isso? Você não será atingido. À sua direita cairão 1000 e à sua esquerda cairão 10.000, e você permanecerá de pé. Diante dos terremotos, diante das opressões, diante de toda a força humana, espiritual, nenhum mal atingirá você. Mas quando nós começamos a ver, quando nós começamos a ouvir, e quando nós temos a percepção da desordem cósmica e humana, nós estamos percebendo que quem está no comando de todas as coisas não é Deus, mas é o príncipe deste mundo. Vocês se recordam quando Jesus falou: eu não sou deste mundo. Se eu fosse desse mundo, os meus anjos já teriam feito todas as coisas. Mas o príncipe deste mundo já está aí. E quem é o príncipe do mundo? Satanás. Então nós não vamos nos impressionar com nenhuma ameaça, com nenhuma afronta, com nenhum abalo sísmico. Nós não vamos nos impressionar com nenhuma situação que escureça o céu, que estremeça a terra e que gere dentro de nós aquele pavor, porque a nossa confiança é inteira nas mãos de Deus. Essas são as ameaças externas. Mas o Senhor foi um pouco a mais e disse assim: muitos de vocês serão entregues pelo pai, pela mãe, pelo irmão, pelos amigos. A nossa família
ela precisa comungar da vida e da verdade de Jesus. Se a nossa família não estiver estruturada na vida e na verdade de Jesus, nós nos tornamos grandes inimigos uns dos outros, e nós começamos a ser para o outro uma grande perseguição. Eu já ouvi de tantas pessoas que tiveram a constatação de que o seu inimigo não é o vizinho do andar de cima, não é aquela pessoa que eu conheci no trabalho, mas às vezes pode ser um filho, pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um irmão. Jesus disse, e por que isso acontece? Porque quando a verdade ela chega na nossa estrutura, ela discerne, e discernir é dissecar, e ela começa: a verdade vos libertará, conhecereis a verdade, e a verdade discernirá. A verdade vai dissecar todas as camadas da sua família, da sua vida, da sua estrutura. Então, quando nós nos envolvemos no mover do Espírito, começa essa dor de perceber a mão de Deus nos libertando de todo engano e de toda mentira que nós construímos para nós mesmos. Meus irmãos, eu falo isso com o coração na mão e com toda a caridade. É muito doloroso quando eu começo a descobrir que o responsável por todos os desastres da minha história não foi nada mais, nada menos do que eu mesmo. Nós somos as nossas escolhas. Mas o Senhor não nos abandona na tragédia das nossas más escolhas. Mas o Senhor nos concede a graça de conhecer a verdade, e a verdade vai nos libertando das consequências dessas más escolhas. Daí brota em nós a esperança de não se abandonar no trágico, de não se enganar, mas de ter um reconhecimento: eu preciso ser uma pessoa melhor, eu preciso ser melhor para minha esposa, eu preciso ser melhor para os meus filhos, eu preciso ser melhor para minha mãe, eu preciso ser melhor para a estrutura dos meus amigos, eu posso ser melhor no meu trabalho, na comunidade, porque Deus tem me dado entendimento, e Ele vai dissecando toda aquela estrutura desnecessária. A imagem que vem na minha cabeça é como uma cebola. Você vai arrancando, aí você pensa: mas eu preciso disso. Mas quanto mais você arranca, mais tem, porque há confiança em Deus. Então vejam só, eu não posso me impressionar com as obras humanas, eu não posso me impressionar com a facilidade do caminho, eu não posso me impressionar com as ameaças e as afrontas do tempo, dos homens e da minha própria família. É muito triste ser traído por um amigo. É muito triste você olhar para uma estrutura e você constatar: eu não posso mais contar com esse amigo. Não tem dor maior do que você perder uma amizade, porque Jesus falou: quem encontrou um amigo encontrou um tesouro. E falência não é fácil para ninguém. E quando nós perdemos um amigo, a gente não perdeu um amigo, você faliu. Perder um amigo é uma falência.
afetiva, econômica e espiritual. Porque ter amigo custa, ser amigo custa verdade, entrega, abertura de coração. E o Senhor nos disse que até mesmo os amigos, a nossa família, poderá nos afrontar. Mas isso não é motivo para entrar em desespero e ficar impressionado. Por quê? Porque a nossa esperança está no Senhor. O sol da justiça se levantou para nos iluminar. E por fim, o Senhor disse assim: fazei o firme propósito. Escutem bem. Fazei o firme propósito de não construir a vossa defesa, porque eu farei por vós, o meu Espírito te defenderá. Todas as vezes que eu leio esse evangelho eu fico muito emocionado, porque o Senhor está me falando: Senhor, tu está me dizendo que o templo vai ser derrubado, que não vai ficar pedra sobre pedra. Tu está me dizendo, Senhor, que eu posso cair no engano de seguir falsos pastores. O Senhor está me dizendo que eu vou sofrer afrontas do cosmo, dos homens, da minha família, dos meus amigos, da estrutura do inferno. E o Senhor está me dizendo para eu fazer o firme propósito de não construir a minha defesa. Porque quem vai falar por ti, quem vai estar em ti e quem vai te defender é o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem fala em nós. É o Espírito Santo quem nos dá a palavra de sabedoria. É o Espírito Santo quem nos tira da confusão. É o Espírito Santo que não deixa entrar na falência, nem do matrimônio, nem da amizade, nem da vida econômica, nem do trabalho, nem da vida espiritual. Agora, quando nós construímos a nossa própria defesa, nós caímos no engano. Eu tenho um primo que é advogado. O pai falava assim: Oslan, o advogado é a profissão do capeta, né? Aí eu dizia assim: não, o advogado é a profissão do Espírito Santo, porque Jesus falou assim: eu vos darei um paráclito, aquele que está ao teu lado, aquele que fala por ti, aquele que te orienta e aquele que fala à sua frente. Mas ele fala: mas Oslan, quando chega alguém no meu escritório e diz assim: doutor, matei minha esposa. Não, você não matou sua esposa. Estão dizendo que você matou tua esposa. O primeiro passo é você acreditar que não matou ela. Tu matou ela? Ah, eu só dei uma machadada na cabeça dela. Não. O machado caiu na cabeça dela. Ah, é verdade, eu não matei a minha esposa. Estão dizendo que você matou a sua esposa. O que é isso? Construir a própria defesa. Aí Jesus vem e fala: fazei o firme propósito de não recorrer aos métodos corriqueiros da natureza desregrada e decaída. Se nós recorremos às estruturas decadentes do homem para nos impor diante de Deus, nós estamos no engano, e o engano é a estrutura de Satanás. Então nós não caminhamos numa defesa frívola e num argumento eloquente, nós caminhamos na verdade. Fazei o firme propósito de não construir a vossa defesa, porque o Espírito Santo falará em vós. O Espírito Santo, ele vai estar presente em ti. O Espírito Santo vai te dar a palavra de sabedoria. No dia que você estiver na sua casa, que tua mulher chegar endemoniada,
Tu não fala, você não grita, você reza. Me dá a palavra de sabedoria, Espírito Santo. Me dá a palavra de sabedoria. Porque a palavra de sabedoria vai dissecar, vai desmantelar a estrutura que o mal fez. No dia que você tiver um problema com um amigo, não fique dizendo para ele: eu juro por Deus que eu não fiz essa fofoca com o teu nome. Não fale isso. Mas a sua postura, o seu entendimento, a sua caminhada em verdade vai dizer quem na verdade você é. Isso é confiar na ação do Espírito Santo. Isso é confiar na verdade de Deus. Todo 33º domingo do tempo comum, nas outras paróquias onde eu passei, eu fazia essa reflexão de gratidão e de encerramento, porque hoje é uma palavra que nos convida a uma estrutura mais séria. E depois que o Senhor te diz para você não construir a própria defesa, Ele diz assim, eu vou ler para vocês não acharem que eu estou mentindo. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa. Eu vos darei palavra acertada, que nenhum inimigo vos poderá resistir ou rebater. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Por isso, não tem como lutar. O meu inimigo não é você. Ah, Freuslã, mas ele fez uma fofoca com o seu nome. Coitado, foi usado pelo capeta. Ah, Freuslã, mas ele foi lá e sem querer roubou aquela. Coitado, foi usado pelo capeta. O meu inimigo não é você. O nosso inimigo, ele está espalhado nos ares. Você só foi uma presa fácil na mão dele. Por isso, o ódio que o mundo tem por nós é por causa do nome de Jesus. Eu era seminarista e fazia pastoral em Águas Lindas, em 2002. Foi quando aconteceu aquele problema em Boston da pedofilia dos padres que descobriram. Entrei dentro do ônibus. Aí na hora que eu parei no ônibus, o motorista pediu que eu entrasse por trás. Falei, poxa vida, que bom. Aí entrei. Na hora que eu entrei, uma mulher falou, esses padres, além de pedófilo, nem pagam passagem. Que é assim, né? Pegou a bolsa e tá na minha cabeça, sai daqui, capeta, me deixa em paz. E eu apertei o negócio, desci na outra parada. Nossa, mas eu fiquei assim, horrorizado com aquilo. Levei bolsada. Além de ser pedófilo, ele não paga nem a passagem. Meu Deus, eu ia pagar a passagem. Foi ele que falou, entra por trás, tal. Pá, passou um dia, estou indo lá em Águas Lindas, eu caminhava da Capela de Santana até a Capela de Santa Clara. Aí com meu hábito, minha bolsinha, estou caminhando. Aí vem um menino, né, e fala assim, olha mãe, o capeta de saia, pega cachorro, e vai corre. Eu falei, meu Deus do céu, que eu não vou mais usar esse hábito. Eu comecei a ter vergonha do hábito. Mas por quê? Por quê? Porque as pessoas não entendem essa vida, não entendem a fraqueza de um.
Por exemplo, esse tem essa fraqueza. Eu não tenho essa fraqueza, mas eu tenho outra fraqueza. Não sou melhor do que ele em nada. Nós não somos melhor do que nada. Então as pessoas vão nos odiar simplesmente porque nós representamos o nome de Jesus. E por fim, o Senhor termina: aquele que perseverar alcança a vida. Então, depois daquele encontro maravilhoso com Jesus no poço, você é convidado a perseverar quando as coisas vão bem e quando as coisas não vão bem. Você é convidado a perseverar quando as coisas são favoráveis e quando as coisas não são favoráveis. E nós temos que deixar de ser menos vaidosos. Eu queria tanto que as pessoas gostassem de mim. Não vão gostar. Eu queria tanto que as pessoas aceitassem o meu casamento, o meu namoro. Não vão aceitar. Eu queria tanto que as pessoas entendessem o meu trabalho. Não vão entender. Eu queria tanto que as pessoas entendessem o trabalho que eu faço aqui na igreja. Não vão entender. Se canta, metido. Se é ministro, quer se aparecer. Se lê na igreja, acha que é o melhor leitor, lê tudo errado. Sabe o que é ponto, vírgula, interrogação. Mas vem cá, tá bom, nós não vamos mais ler, nós não vamos mais servir, nós não vamos mais tocar. Quem é que vai fazer? O responsável, tem ninguém para fazer. Então, nós não podemos ficar atribulados a esse critério errôneo e diabólico da maldade humana. Mas nós temos que fazer o nosso trabalho, nós temos que fazer a nossa caminhada construída no dia. No dia. Porque quem caminha no dia, caminha na verdade. À luz do dia, não se pode construir nenhuma cumplicidade com o erro e com a mentira. Por isso Jesus nos disse: eu caminho no dia. E para terminar, São Paulo na segunda leitura diz assim: bem sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vós na ociosidade. De ninguém recebemos de graça o pão que comemos. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e cansaço, de dia e de noite, para não sermos pesados a ninguém. Então a nossa caminhada é construída no Opus Dei. Sabe o que significa Opus Dei? O dia do Senhor. É o trabalho do Senhor. Hoje de manhã eu celebrei a primeira comunhão em Cidade Ocidental com o Frei Romilson. Traz a água, por favor. Com o Frei Romilson. Quando foi em 2005, no dia de Natal, o Frei Jorge, que era o pároco lá em Ocidental, falou assim: Frei, você pode celebrar o batizado aqui? Eu tinha sido ordenado naquele ano, estava todo empolgado, falei: posso. Quando eu cheguei, dia 25, para celebrar o batizado, eram 58 crianças. Falei: meu Deus do céu! A igreja lotada, aquela coisa. Eu falei: bora botar ordem aqui nesse lugar. Vamos, coloque a chupeta na boca desses meninos. Se não tem chupeta, põe a fralda. Vamos fazer de um jeito, porque a confusão está grande. E foi a coisa mais linda aquele batizado. Foi o meu primeiro batizado. Meu primeiro batizado foram 58 crianças. Isso 2005. Hoje o Emanuel, o menino que eu vi na barriga da mãe,
ia fazer a primeira comunhão. E o pai dele é meu amigo desde os 2 anos de idade. Nós éramos vizinhos, fizemos todas as séries juntos, depois fomos para a igreja juntos, renovação carismática junto, missão junto. E eu vi aquele menino nascer, batizei. Aí eu falei assim, não, então hoje eu vou participar da primeira comunhão dele. Aí eu fui. Aí o Frei Rubens falou, não, então você faz a pregação, eu vou ficar aqui com você. Fiquei muito emocionado. Quando eu comecei a celebrar a missa, e depois que eu comecei a falar, eu comecei a reconhecer que aquelas crianças que estavam fazendo a primeira comunhão são aquelas 58 crianças que eu batizei há 11 anos atrás. Nossa, mas me veio uma emoção muito grande, porque eu falei, obrigado, Senhor, eu nunca fui pesado a ninguém. Eu trabalho de dia e de noite, eu lanço a palavra de Deus, eu rezo, eu me dedico, eu me coloco na obra. E tem 11 anos que eu celebro batizado, casamento, missa, confissão, de dia e de noite, porque a palavra de Deus é a ordem da minha vida. E hoje, quando terminou a primeira comunhão, os pais começaram, Frei, foi o Senhor que celebrou o batizado dele. Frei, foi o Senhor que celebrou o batizado dele. Frei, foi o Senhor que celebrou. Eu falei, obrigado. Obrigado, porque passaram-se 11 anos e eu me encontrei com aquelas crianças. Um dia eu dei a eles a vida, porque dei o Espírito Santo. E hoje eu dei a eles o corpo e o sangue de Cristo. Aí eu peguei e falei assim, agora eu acho que não vai dar tempo, né? Porque para ser bispo daqui 5 anos eu acho que eu não vou ser, né? Então a gente vai ter que esperar um pouco mais. Mas quem sabe eu volte lá para dar primeiro a crisma para aqueles meninos. Mas no sentido não de poder, não de me sentir uma estrutura, mas porque eu sou servo de Deus. E quem é servo de Deus trabalha hoje, amanhã e depois. E fiquei feliz, porque eu percebi comigo, infelizmente, alguns sacerdotes deixaram. Com eles, infelizmente, algumas famílias se extraviaram. Mas para a glória e o louvor do nome de Deus, alguns perseveraram. E os que perseveraram se encontraram. Então eu quero dizer isso a vocês, meus irmãos, que nos encontramos no poço de Jacó. Perseverem, perseverem, que eu quero encontrar com vocês no céu. Eu quero chegar no céu e ver vocês entrando. Eu quero chegar no céu e encontrar vocês bebendo da água viva que vem do coração de Deus. Hoje eu te dei aquela água viva que vem do coração de Jesus. Amanhã eu lhe darei a eternidade em Jesus. Então que o Senhor derrame no coração de vocês e que o Senhor brote na nossa comunidade esse sentimento de perseverança. Nada e ninguém pode roubar a nossa paz. Nada e ninguém pode tirar do nosso coração a esperança em Deus. E nós vamos fazer um firme propósito. Olhem para mim. O firme propósito. Quando fizerem fofoca com o seu nome, não fique chateado. Quando disserem que o seu cabelo está feio, não fique triste. Quando quiserem seu marido, não dê ele, mas também não fique com raiva. Quando ficarem com inveja de você, não fique triste. Faça o firme propósito de não se entregar às seduções e às afrontas do mundo. Amém? Amém. Convido vocês a ficarem em pé.